sou a Flaviana Bernardes, estou aqui com você para te ajudar a tirar a sua carteira. Vou começar com a aula de legislação de trânsito. Vou falar com vocês do Sistema Nacional de Trânsito. Vou fazer uma aula bem resumida, de forma clara, onde você vai entender bem. Vou tentar passar só o que é necessário para a prova, porque essa primeira matéria do livrinho, às vezes o aluno pega o livrinho, já vai começar a ler, pega o Sistema Nacional de Trânsito, já fica confuso e já fala, não quero estudar não, o livrinho está lá. Essa primeira parte do livro é uma parte que cai pouco em prova. Então, com o resumo que eu vou te passar, você vai pegar tudo que precisa para a prova. Pegou o livrinho na autoescola, vai direto para as partes mais interessantes, as partes que caem mais em prova. Vai estudar sinalização de trânsito, vai pegar normas de conduta e circulação, direção defensiva, que são as 3 matérias que mais caem. Deixa essa matéria para pegar a aula com o professor. Ou então a minha aula. Eu vou te dar uma aula que você vai pegar tudo o que precisa. Você vai sair super bem nessas questões. Vamos lá? Para você entender a legislação de trânsito, você primeiro precisa saber o que é o trânsito. O que é o trânsito? O trânsito é a utilização das vias públicas por condutores, pedestres e animais. Animais que sejam em grupos, como rebanho, que seja isolado, como um cachorro andando sozinho na rua, ou então que seja conduzido por um guia ou não. Isso é a definição de trânsito. E para que fim o condutor utiliza o trânsito? O trânsito é utilizado para fins de circulação, parada, estacionamento e carga e descarga de mercadorias. Então, em normas de conduta e circulação é falado a definição de cada operação, da parada, do estacionamento, da carga e descarga de mercadorias. E eu posso entrar em detalhe com vocês agora também, já que a gente está falando disso aqui. Tudo isso regido pelo Código de Trânsito Brasileiro, que é a nossa atual legislação de trânsito hoje. Então, essas aí são definições tiradas do próprio Código, que é a nossa atual hoje, é o Código de Trânsito Brasileiro, que é até uma questão interessantíssima para a prova. Se perguntar lá qual é a nossa atual legislação de trânsito hoje, é um livro onde estão as leis de trânsito, as regras, resoluções, portarias, estão tudo dentro deste livro, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então lá está a definição de trânsito, o que é o trânsito e para que fim que se utiliza o trânsito. Antes de continuar a matéria, eu vou colocar você por dentro da definição de parada, estacionamento e carga e descarga de mercadorias. Então, o trânsito é a utilização das vias públicas por condutor, pedestres e animais, que sejam em grupos ou isolados, conduzidos por um guia ou não. Usado para fins de circulação, parada, estacionamento e carga e descarga de mercadorias. Vem comigo. Então, a utilização das vias públicas é feita para circulação, parada, estacionamento e carga e descarga de mercadorias. A parada, pela definição do Código de Trânsito Brasileiro, que é a nossa atual legislação de trânsito hoje, é a imobilização do veículo apenas para o tempo necessário ao embarque e desembarque de passageiros. Então, enquanto o veículo estiver imobilizado e estiver embarcando e desembarcando pessoas daquele veículo, o veículo está parado. A partir do momento que o veículo está ali, mas não está embarcando nem desembarcando mais ninguém, ele já passou a estar estacionado.
mesmo com motor ligado. Motor ligado ou desligado não define parada de estacionamento. Às vezes, muitas vezes, você já viu isso. O condutor tem uma placa lá proibido estacionar e ele está lá com o motor ligado e fingindo que está parado. Mas de todo jeito está errado, porque se não está embarcando nem desembarcando ninguém, mesmo com o motor ligado, mesmo ele estando dentro do carro, ele já não está mais parado. Ele está estacionado, porque ele está ali pelo tempo superior ao necessário ao embarque e desembarque de passageiros. Então ele está estacionado. Então justamente aí está a definição de estacionamento. Então se fala que a parada é a imobilização do veículo apenas para o tempo necessário ao embarque e desembarque de passageiros. O estacionamento é a imobilização do veículo pelo tempo superior ao necessário ao embarque e desembarque de passageiros. E a carga e descarga de mercadorias é considerado um estacionamento. Então existe uma diferença muito grande entre parada e estacionamento. Onde há proibição de estacionar, não quer dizer que há proibição de parar. Você pode parar onde a guia da calçada estiver rebaixada para entrada e saída de veículos, que é a porta de garagem. Você não pode estacionar. Você pode parar onde tem a placa proibido estacionar. Você não pode estacionar. Aí temos a placa R6C pela tabela, onde proíbe parar e estacionar. Então, mediante a placa R6A, que é proibido estacionar, o condutor poderá parar, ele não poderá estacionar. Mediante a placa R6C, que é proibido parar e estacionar, aí o motorista não poderá nem parar mais, porque ela já proíbe também a parada. Existe a diferença muito grande entre parada e estacionamento e as definições de cada uma dessas operações. Lembrando que o embarque e desembarque de passageiros deverá ser feito sempre pelo lado da calçada, exceto para o motorista que desce do lado da rua. Então, não pode se afirmar que o embarque e desembarque é pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Você vai marcar que o embarque e desembarque de passageiros é feito pelo lado da calçada, exceto para o motorista que acaba descendo do lado da rua. Então, sabendo o que é o trânsito, para que fim que se utiliza o trânsito, vou começar falando com você sobre o Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos normativos, executivos rodoviários, fiscalizadores e recursais. Cada um desses órgãos terá a sua função. Juntando a função de todos, vai fazer a função geral do Sistema Nacional de Trânsito. Começando de uma forma mais simples, vou fazer com que você entenda melhor essa parte. O Sistema Nacional ele é composto de órgãos normativos e praticamente de executivos. Os órgãos normativos, como o próprio nome já fala, são aqueles responsáveis por criar normas, criar leis, resoluções, decretos, portarias, que vão para a nossa atual legislação de trânsito hoje, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Costumo falar que é melhor você gravar CTB, para você não confundir com outros códigos que eles podem usar nas questões lá nas provas de legislação. Então, a nossa atual legislação de trânsito hoje é o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. C de código, T de trânsito, B de brasileiro, nossa atual legislação. As leis que estão lá, então, saíram de um órgão normativo. Então, essa primeira função do Sistema Nacional de Trânsito é a função dos órgãos normativos. Então, falou aqui que o Sistema Nacional é um conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Quer dizer que cada órgão terá a sua jurisdição, cada órgão terá a sua responsabilidade, a sua área de atuação. Então, tem o órgão normativo federal, que é a área de atuação o Brasil inteiro.
Tem o órgão normativo estadual, que tem área de atuação naquele estado. Tem o órgão normativo do Distrito Federal. Então, cada um tem a sua área de atuação, como se fosse a política. Tem o presidente, que é em âmbito federal, tem o governador, que é em âmbito estadual, e assim segue essa hierarquia. Então, cada órgão terá a sua jurisdição. E aqui está falando também que essas primeiras funções aqui, ó, são dos órgãos normativos, que é o que tem a finalidade de atividades de planejamento. Essa aqui, você vê que é uma parte mais teórica. Administração, normatização e pesquisa. Então, tá aqui a função dos órgãos normativos. Acabou. Aqui, só até aqui. Daqui para frente é tudo função de órgão executivo. Então, vamos dividir aqui, ó, até pesquisa. Até pesquisa é função de órgão normativo. De pesquisa para frente, você vê que não é função mais de órgão normativo, já é função de órgãos executivos. Órgãos que têm a função de executar, colocar em prática as normas criadas, as leis criadas pelos órgãos normativos. Aí já começa aqui com a função dos órgãos executivos, que é tudo relação à habilitação, acompanhar o processo de formação, emitir documento de habilitação, acompanhar a reciclagem. E aí vem a função dos órgãos fiscalizadores e depois os órgãos recursais. É muito mais fácil eu passar para vocês a função de cada um e no final da aula vocês vão saber a função geral do Sistema Nacional de Trânsito. Vou começar falando dos órgãos normativos e diferenciá-los dos outros é muito simples. Usem a regra. Os órgãos normativos começam com a letra C. Começou com a letra C, só pode ser órgão normativo. Não começou com a letra C, só pode ser órgão executivo ou fiscalizador. O fiscalizador é fácil, você saber que está falando dele. São as polícias em geral, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária Estadual, Polícia Militar. Você já vem na sua cabeça quando fala fiscalizador, né? E tem o recursal, que é o JARI, que é muito fácil também. Esse você nunca vai esquecer. Meus alunos falam, esse eu não esqueço. Então, esse vai ser facinho, que é o JARI, de recurso, muito fácil. Então, esse você vai já definir que ele é fiscalizador ou que ele é recursal. Os outros, ou é normativo ou é executivo. Normativo começa com a letra C, não começa com a letra C, então é executivo. Com exceção de um único órgão executivo que começa com a letra C. Eu vou chegar lá e vou chamar a atenção para vocês sobre esse detalhe. Então, eu vou começar aqui falando do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo normativo do sistema. Aí os meus alunos perguntam para mim, eu vou precisar saber o significado de cada palavra, de cada órgão desse, significado de CONTRAN, de CETRAN, CONTRANDIF, é uma mistura de letras, confunde minha cabeça. Não, vou poupar vocês disso. Eu quero que vocês saibam apenas os máximos, os órgãos federal e aquele que cai bastante questão sobre ele na prova. Então, o CONTRAN, é bom que você saiba o significado dele. Então, o CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito. Então, eu vou grifar ele aqui para você saber que precisa saber o significado dele. As siglas que são usadas, você associa com o nome. Então, CONTRAN, ó, Conselho, né? Nacional, N, Nacional, de Conselho, N, Nacional de Trânsito. Esse CONTRAN, ele é o órgão máximo normativo do sistema. Então, qual que é o órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito? CONTRAN. Sempre que eu vou explicar uma lei para você, alguma resolução, eu vou falar conforme normas estipuladas pelo CONTRAN, conforme resolução do CONTRAN. Então, ele é que cria as normas que vai para o Código de Trânsito Brasileiro, que é a nossa atual legislação de trânsito hoje. Ok? Então, se perguntar lá qual que é o órgão máximo normativo do sistema, é o CONTRAN. Só que o CONTRAN, ele tem muitas atribuições
tem muitas funções, então ele resolveu criar algo para auxiliá-lo. Então o CONTRAN resolveu criar câmaras temáticas. Câmaras temáticas são órgãos técnicos normativos criados pelo CONTRAN. Se são criados pelo CONTRAN, eles têm vínculo com o CONTRAN. Então pode-se dizer também, prova, que eles são vinculados ao CONTRAN. Essas câmaras temáticas, elas são formadas por um conjunto de pessoas estudada para o assunto trânsito. E essas pessoas sentam, se reúnem e elas têm a função de oferecer ao CONTRAN sugestões sobre assuntos específicos para a melhoria do trânsito. Então, usou essas duas palavrinhas-chave aqui, ó, essas duas palavrinhas-chave, assuntos específicos. Assuntos específicos. Só pode estar falando de quem? De câmaras temáticas. Câmaras temáticas. Então, ela tem a função de cuidar e oferecer sugestões sobre assuntos específicos para a melhoria do trânsito. Câmaras temáticas são criadas pelo CONTRAN. Resumindo o que foi dito então, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele é o órgão máximo normativo do sistema e ele tem a função de criar câmaras temáticas, que são órgãos técnicos, também normativos. Também não deixa de começar com a letra C, também então são órgãos normativos, são órgãos técnicos normativos também, que têm a função de estudar e oferecer sugestões sobre assuntos específicos para a melhoria do trânsito. Então, quem cria câmaras temáticas é o CONTRAN, tá? E a câmara temática você vai associar com as duas palavrinhas-chave, assuntos específicos. Segue essa dica, que aí quando você lê as questões lá na prova, você vai lembrar do professora Flaviana Bernardes falando na sua cabeça, você vai acertar a questão. O CONTRAN, ele é o órgão máximo normativo, né? Então ele é um órgão federal e cria câmaras temáticas para auxiliá-lo. Agora tem um órgão normativo voltado para o Estado, que é o CETRAN. O CETRAN, já não é necessário você saber o significado da sigla CETRAN. Você precisa saber que o CETRAN é um órgão normativo estadual. Também cria normas, como o CONTRAN, só que as normas voltadas apenas para a sua jurisdição, aquele estado de atuação. Lembre-se que o único órgão que cria câmaras temáticas é o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Tem também o órgão normativo do Distrito Federal, que é o CONTRANDIF, termina com DIF, que você associa com o Distrito Federal, não tem segredo nenhum, peguem essas terminaçõezinhas para te ajudar. Também cria normas, como é um órgão normativo, cria normas somente voltado ali para aquela área de atuação, que é o Distrito Federal. Muito simples dessa primeira parte, lembrem disso. Então, o Sistema Nacional de Trânsito praticamente é composto de órgãos normativos e executivos. Os normativos começam com a letra C. Começou com a letra C é normativo, não começou com a letra C, só pode ser executivo. Ou então é fiscalizador, que é fácil de você lembrar, ou recursal, que é o jari, não tem erro. Os órgãos normativos começam com a letra C. Recapitulando comigo, todos aqui começam com a letra C. Olha, CONTRAN, CETRAN, CONTRANDIF e as câmaras temáticas, que também são normativos, criados pelo CONTRAN, começa com a letra C. Então, vamos seguir para os órgãos executivos.